Seja bem-vindo, então, à continuação da nossa aula. O que nós vamos ver agora é quando nós trabalhamos com funções de transferência de segunda ordem, principalmente no caso delas serem subamortecidas, o comportamento do sistema segue esse padrão. E aí, quando nós estamos falando de funções de transferência de segunda ordem, não basta ter apenas um parâmetro para representar a dinâmica do sistema, porque é uma dinâmica mais rica. Pode ser uma dinâmica mais rica. Então, quando a gente trabalha com uma função de primeira ordem, para capturar a escala de tempo necessária, bastava o tal. Mas quando nós estamos trabalhando com funções de transferência de segunda ordem, nós vamos ter que usar dois parâmetros para capturar este comportamento dinâmico. Os dois parâmetros é o tal e o zeta. E aí, como nós temos dois parâmetros, para poder caracterizar o comportamento de uma resposta degrau, esse aqui é o comportamento produzido por uma função subamortecida a uma perturbação degrau, nós vamos ter que usar no mínimo duas grandezas mensuráveis do comportamento do sistema. Pode ser tempo de subida e overshoot, pode ser overshoot e tempo de assentamento, pode ser tempo de subida e tempo de assentamento. Então, eu vou ter que caracterizar o comportamento do sistema usando duas grandezas de tempo para isso, que é o que nós vamos ver agora. Então, o tempo de subida esse aqui é o tempo compreendido entre 10% da resposta e 90% da resposta. Esse aqui é o tempo de subida. É o tempo necessário para a subida do sistema. Tempo de subida, em inglês, subida, é chamado de rise time. Ele é o tempo transcorrido entre tempo 90% e tempo 10%. Isso aqui é válido para também funções de ordem mais elevada e também para funções com tempo morto e tudo mais. Então, esse é um comportamento, é uma definição geral. No caso de uma função de segunda ordem, esse tempo é equivalente a aproximadamente tempo 80% para uma função de segunda ordem pura. Certo? Inclusive, nós podemos obter expressões para uma estimativa do tempo de subida, calculando o tempo 80%. O overshoot, que é a sobreelevação, é essa distância B sobre essa distância A aqui. Ó. Isso aqui é o overshoot. Em português, é sobreelevação. Ou seja, o valor vai além do valor final. O valor final está aqui, ele passa do valor final. Ele é a relação entre a distância B sobre a distância A. A é a distância correspondente ao valor final. Isso é chamado de overshoot. O primo dele direto é a razão de decaimento. A razão de decaimento, vamos chamar esse aqui de C, entre dois picos, a relação entre o pico C e o pico B. E nós vamos ver que ele é equivalente ao overshoot ao quadrado, nós vamos deduzir logo em seguida. E por fim, nós temos o tempo de assentamento. Tempo de assentamento, em inglês é settling time. Em inglês isso aqui é settling.
Settling time. Tempo de assentamento é o tempo necessário para a resposta entrar dentro de uma faixa. Normalmente essa faixa é mais ou menos 2% do valor final ou mais ou menos 5% do valor final. É como se fosse o tempo necessário para o sistema atingir o novo estacionário. Porque ele entra nessa faixa e de lá não sai mais. A primeira vez que entra na faixa e de lá não sai mais. Então, esse é o chamado de tempo de assentamento, que é o tempo necessário para a resposta se aquietar. Certo? Na fronteira seria o tempo de aquietamento. Certo? Então, para poder caracterizar a resposta de um sistema de segunda ordem, eu preciso, no mínimo, duas grandezas. O tempo de assentamento e o tempo de subida, por exemplo, ou o tempo de subida e o overshoot, ou o overshoot e o tempo de assentamento. Qualquer uma dessas três, duas dessas três são as que são normalmente utilizadas. Certo? Agora vamos deduzir algumas expressões. Essas expressões vão ser deduzidas na nossa aula computacional também. Aqui a dedução que eu vou apresentar para vocês é usando o Maple. A mesma coisa nós vamos fazer na aula computacional usando o Python e o SymPy. Mas em Maple, o passo a passo está incluído no nosso diretório. Os polos do sistema, então, estão aqui. Se eu agora calcular a inversa da transformada de Laplace, nós chegamos a essa expressão aqui. Fazendo aqui eu estou fazendo uma função, e agora eu posso plotar essa função dessa resposta, e eu chego a um gráfico bidimensional. Esse gráfico bidimensional nós temos o tempo aqui, o zeta na outra dimensão, e para entender melhor é interessante nós plotarmos a resposta do sistema para diferentes valores de zeta. Então, esse gráficozinho aqui está mostrando isso aqui, ó. Esse aqui é para zeta igual a 0,2. O tal é o mesmo em todas elas. O tal é o mesmo para todas essas funções. O tal é o mesmo. Dá para dizer que o tal sendo o mesmo é equivalente a eu usar a escala de tempo t sobre tal. Então, para qualquer valor de tal, aqui está expresso o tempo normalizado t sobre tal. Então, só fica dependência de zeta. O zeta, então, zeta igual a 0,2, nós temos mais oscilação. O próximo zeta é o 0,4, que está aqui. O outro é 0,6. E aí vocês estão vendo que o 0,8, ele praticamente não tem quase oscilação. O 1 é esse aqui. E aí nós vemos claramente que a resposta a partir daí fica suave. Certo? E se o zeta for negativo, nós vamos ter esse comportamento aqui, ó, que está com zeta 0,03, menos 0,3. Então, esse aqui é o caso de zeta menos 0,3. Você vê que ele diverge com oscilação. Uma divergência oscilatória. O verde corresponde ao zeta menos 1. E, por fim, esse aqui é com zeta igual a menos 1,2. Então, a divergência vai ocorrer com zeta menor que 0. Mas se o padrão for entre menos 1, zeta e 0, é uma divergência oscilatória. Como está ilustrado aqui, ó. Certo? Mas agora vamos fazer umas deduções aqui.
Vamos calcular a expressão para o overshoot. Só para recordar, o overshoot é a relação entre os picos. Então, é a relação entre os picos. É entre esse valor aqui, que é o B, e o valor aqui, que é o A. Esse aqui é o overshoot, que é B sobre A. Ou seja, nós temos que calcular o pico. E para determinar o pico aqui, eu vou ter que derivar. Aqui eu tenho, se eu derivar a resposta do sistema em relação ao tempo, eu vou igualar a zero, eu vou ter a solução do sistema igualada a zero. Essa solução vai me dizer aonde ocorrem os máximos. E os máximos vão ser isso aqui igual a zero. Isso aqui é a derivada de y dt igual a zero. A solução disso vai me dar aonde eu vou ter os valores de tempo que vão fazer isso aqui igual a zero, os valores que a senoide vai ser igual a zero. Isso vai representar, é dado por esses valores. E o primeiro valor vai corresponder ao tempo correspondente ao pico. O primeiro valor vai corresponder ao tempo correspondente ao máximo. T máximo aqui. Então, dessa derivada igual a zero, a solução desse problema com derivada igual a zero, resolvido simbolicamente aqui, me deu a expressão analítica para o tempo do pico. Essa expressão analítica para o tempo correspondente ao máximo. Primeiro, você quer o tempo aonde o B está acontecendo. Aí eu substituo esse T máximo aqui, simplifico e chego a essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui, o B vai ser esse cara aqui que está aqui dentro. Logo, a expressão do overshoot obtida dessa forma é essa aqui, ó. Exponencial de menos π zeta raiz quadrada de 1 menos zeta ao quadrado. Essa é a expressão analítica para o overshoot. A razão de decaimento será o segundo pico. O segundo pico. Se eu fizer a mesma coisa, eu vou chegar à conclusão de que a razão de decaimento é o overshoot a quadrado. Então, aqui é a demonstração analítica do valor da razão de decaimento. É muito comum, muitas vezes, nós olharmos ou escrevermos a função da seguinte forma. Aqui é a forma padrão, para k igual a 1. Eu posso dividir por tal ao quadrado, escrevendo dessa forma aqui. Então, eu divido o numerador e o denominador por 1 sobre tal ao quadrado. E aí eu tenho a expressão escrita dessa forma, aonde ômega-n é chamado de frequência natural. O ômega-n é nada mais, nada menos que 1 sobre tal. Certo? Então, muitas vezes é escrito dessa forma, vocês encontram em alguns livros. E ela representa, então, essencialmente, escrevendo os polos dessa forma, eu vou ter a parte real do polo. Então, os polos vão ser sigma mais ou menos j ômega d, aonde o ômega d é isso aqui, é o ômega d, e esse aqui é o sigma.
certo? Escrito em coordenadas polares, esse raio, que é o ômega n. Então, o ômega n tem a interpretação do raio. Esse raio aqui é o ômega n. O ômega n, a interpretação é esse raio das coordenadas polares. E o ângulo associado, ele é dado por raiz quadrada de 1 menos zeta ao quadrado sobre zeta. Então, é uma outra forma de enxergar, certo? E essencialmente, o tempo do primeiro pico vai ocorrer quando o ômega d tal sobre π sobre ômega d, que é o que está aqui ilustrado. Certo? Então, é uma outra forma de enxergar isso. Nada mais, nada menos que isso. Mas uma parte mais interessante agora é nós analisarmos e fazermos um gráfico envolvendo a dependência do tempo de subida com zeta e a dependência do tempo de assentamento com zeta. O claro é que quanto maior o tal, maior será o tempo de subida e maior será o tempo de assentamento. Mas dado o valor de tal, qual é a dependência do tempo de subida e do tempo de assentamento? Então é o que nós vamos determinar aqui. Vou começar com o tempo de subida. O tempo de subida é o tempo compreendido entre o tempo 10% e 90%. Tempo 10% seria aqui. E o tempo 90%, praticamente, aqui é aquela resposta que nós obtivemos para diferentes valores de zeta. Então, nós estamos vendo que a resposta do sistema ela está indo em direção ao aumento do zeta. O zeta vai aumentando, a resposta vai tendo esse comportamento aqui. Praticamente o valor de tempo 10% é o mesmo, e o que muda é o tempo 90%. À medida que eu aumento o valor de zeta, aumenta o tempo de assentamento, certo? Então, é um gráfico simplesinho, mais ou menos tendo essa cara aqui. Então, o tempo de assentamento, tempo de subida, melhor dizendo, ele só aumenta com zeta. Mas, por outro lado, o tempo de assentamento, não. Se nós olharmos o tempo de assentamento, para a resposta oscilatória, o tempo de assentamento, considerando essa faixa aqui, então aqui é a faixa de definição do tempo de assentamento. Certo? Se nós olharmos, o tempo de assentamento para esse zeta muito pequeno é elevado. Elevado. Se a gente fizer aqui, fazer um gráficozinho, primeiro tempo de assentamento, depois o segundo já acontece aqui, ó. O segundo é mais ou menos aqui, esse oscilatório verde aqui, está acontecendo mais ou menos aqui, ó. Já é menor. O próximo, que é o 0,6, já é aqui, ó. Menorzinho. O 0,8 praticamente é aqui, ó. Zero dois, 0,4, 0,6,
0,8. Agora vamos para 1, já voltou a aumentar. Ó. E assim por diante, para os demais, a gente vai ver que é um aumento. Então a gente vê que ele começa a aumentar. Mas ele aumenta pouco, mais lentamente. Se a gente fizesse uma curva, a gente vê que o menor valor de tempo de assentamento ocorre em zeta da ordem de 0,708. É onde eu tenho o menor tempo de assentamento. Ou seja, um amortecedor de carro, eu quero que ele tenha um zeta, um amortecedor de carro bom, funcionando adequadamente, eu quero que ele tenha um zeta, que é um zeta em torno de 0. Em torno de 0,7 a 0,8. Porque ele vai assentar, ele não vai ficar oscilando. Um amortecedor de carro baleado, ele está com um zeta 0,4, quer dizer que tu entra num buraco, tu vive esse buraco, depois que você passou do buraco, antes de chegar no próximo buraco, você ainda está vivendo aquele buraco, a oscilação daquele buraco. Esse é um amortecedor de carro já desgastado. E se eu tiver um tempo de assentamento muito grande, ele não vai amortecer nada. Então, um carro confortável, ele normalmente está com um zeta nessa faixa, 0,7, 0,8, que é onde eu tenho o mínimo, certo? O último parâmetro que nós vamos determinar aqui é o período. O período é o tempo compreendido entre dois picos. Se nós recordarmos, a cara da resposta segue esse padrão. Logo, o período que se relaciona ao ômega, da seguinte forma, 2π sobre ômega. O ômega vem daqui. Logo, a relação entre o período e os parâmetros da função de transferência vão ser dados por isso aqui. Ó. Essa aqui é a relação entre esses dois, entre zeta tal e o período. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida se a forma está correta, veja a unidade. Período tem unidade de tempo. Logo, do lado de cá tem que ter unidade de tempo. O tal confere unidade de tempo, o zeta é dimensional, o 2π é dimensional, então você tem aqui 2π radianos, com ômega é radianos, então acaba... Então aqui eu tenho uma consistência então na expressão, certo? É essa expressão que relaciona o período com as grandezas tal e zeta. Por fim, vamos determinar agora a resposta no domínio da frequência para uma função de segunda ordem. A resposta no domínio da frequência para uma função de segunda ordem. Então é o que nós vamos ver. Para determinar a resposta do domínio da frequência é o procedimento em 3 passos. O primeiro deles consiste em quê? Substituir S por J ômega. Então vamos fazer isso. Onde tem J ômega, onde tem S, vamos ter o J ômega substituído. Esse termo aqui vai virar real,
mas negativo, porque j ao quadrado vai ficar menos 1. Então, logo vai ficar assim. 1 menos tal ao quadrado, ômega ao quadrado. Isso vai ser a parte real aqui, no denominador. Mais 2 zeta tal ômega j. Certo? Então, a primeira parte é isso. A segunda parte é representar isso como um número com a parte real e imaginária. Tem uma parte real e uma parte imaginária. Ou seja, nós temos que tirar a parte imaginária que está no denominador. Para isso, nós multiplicamos pelo complexo conjugado. Então, vamos fazer isso agora. Eu vou repetir a expressão. Dois zeta tal ômega j. E aí vamos multiplicar pelo complexo conjugado. Só trocar o sinal da parte imaginária. Isso aqui vai ficar igual a... O denominador fica cada parte ao quadrado. Então vai ficar 1 menos tal ao quadrado, ômega ao quadrado, elevado ao quadrado, mais 2 zeta tal ômega ao quadrado vezes j. Vezes j não, desculpe. Eu tirei o j. E no numerador nós vamos ter as duas parcelas daquelas ali. Esse aqui vai gerar a parte real e a parte imaginária. Esse aqui vai ser a parte imaginária. Com sinal menos, é claro. Deixar aqui assim. Vou pôr esse i do lado de lá. Isso vai ser a parte imaginária. Certo? A terceira etapa consiste em quê? Em representar em coordenadas polares. Representação em coordenadas polares. Ou seja, por um raio e por um ângulo. A hipotenusa, que é a razão de amplitude, é o módulo do número complexo, é o somatório da parte real ao quadrado mais da parte imaginária ao quadrado. Esse termo aqui é comum aos dois, entra e sai, só acaba tirando o módulo do ganho. Aí é parte real ao quadrado, esse termo aqui é ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, zeta tal ômega ao quadrado. Mais. Espera que eu vou limpar aqui.
Aí vocês vão ver esse aqui esse termo aqui é igual a esse aqui, só que aqui eu tenho a raiz. Logo, então, a razão de amplitude vai ser, então, módulo de K, raiz quadrada, 1 menos tal ao quadrado, ômega ao quadrado, mais 2 zeta ao quadrado, raiz quadrada. Então aqui nós temos a razão de amplitude disso aqui. E o φ vai ser o quê? O φ vai ser arco tangente da parte imaginária sobre a real. Certo? Ou seja, vai ser a relação entre isso aqui e isso aqui. Vou pôr o sinal para fora, que é uma função ímpar. Dois zeta tal ômega. 1 menos tal ao quadrado, ômega ao quadrado. É isso aqui que é o φ. Certo? Então, nós obtivemos a razão de amplitude. A razão de amplitude está aqui, resumidamente representada. E se eu tiver um sistema altamente subamortecido, aqui a resposta integral de um sistema altamente subamortecido, eu vejo que eu tenho bastante oscilação aqui. Já na resposta no domínio da frequência, eu variando a frequência, eu tenho a saída variando de acordo com a frequência. Se eu fizer um plot dessa razão de amplitude em função da frequência para esse caso, eu vou obter esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui. Eu vou aumentando a frequência para esse sistema específico. Eu vejo que existe uma frequência máxima aqui, onde a razão de amplitude é a máxima e depois ela volta a cair. Isso acontece porque aqui nesse denominador, por fato de ter esse valor negativo, ele não é necessariamente monotonamente decrescente. Dependendo do valor de zeta, ele pode passar por um denominador que, em lugar de ser sempre maior que 1, ele tem um valor menor que 1, fazendo com que a razão de amplitude atinja o máximo, que nem ilustrado aqui, ó. À medida que eu vou aumentando a frequência, eu acabo tendo uma razão de amplitude muito elevada. Que é o que está ilustrado aqui, ó. Se eu excitar esse sistema com essa razão, com essa frequência correspondente ao máximo aqui no pico, se excitar nessa frequência aqui, a resposta desse sistema vai ser justamente essa aqui, ó. Muito mais intensa que as anteriores aqui, ó. Certo? Normalmente, nós já vimos que o gráfico de Bode, nós pegamos o logaritmo disso aqui. Por que nós pegamos o logaritmo da razão de amplitude? Porque nós, com isso, achatamos esse pico, ó. E aí estão vendo aqui que a frequência, a frequência onde a maior parte das coisas acontece está aqui, ó. E quando eu tiro o logaritmo da frequência, eu dou uma espichada nessa região. Por isso que um dos motivos pelo qual os sistemas
são apresentados como logaritmo da razão de amplitude, logaritmo do ômega, é justamente por uma questão de visualização. E a outra razão é uma razão histórica, que é a possibilidade de somar gráficos separados quando eu os ploto no diagrama de Bode. Então, vamos determinar a expressão para quando essa razão de amplitude ela vai ter o máximo. Para isso, então, basta que nós façamos o quê? Pegamos a expressão da razão de amplitude, essa aqui, façamos a derivada dessa expressão em relação a ômega e igualemos a zero. O ômega que fizer a derivada dessa razão ser igual a zero vai ser o ômega máximo, correspondente ao ponto máximo. O ômega máximo nessa figura aqui, esse aqui seria o ômega máximo. Ou seja, o valor de ômega que leva a maior razão, a máxima razão de amplitude. Se eu fizer isso para esse caso, eu chego a essa expressão aqui, ó. O ômega máximo é a raiz de 1 menos 2 zeta ao quadrado. E esse ômega máximo só será real, ou só existirá um ômega máximo no nosso mundo real, se esse número for um número real. Para isso ser real, o que tem que estar dentro dessa raiz tem que ser maior que zero. Se eu fizer esse valor que está aqui dentro igual a zero, eu chego à faixa de zeta, onde haverá um máximo. Ou seja, vou igualar esse termo aqui igual a zero, e aí vou sair com 1 sobre raiz de 2. Justamente essa é a expressão que me dá a faixa correspondente a ter valores de zeta que levarão a um máximo na resposta do domínio da frequência. Então, somente para zetas menores que 0,707 é que eu terei o valor de máximo no diagrama de Bode. E aqui estão os dois diagramas representados. Aqui é a resposta degrau, e aqui é o gráfico de Bode. E eu vejo que aqui, havendo overshoot, existe overshoot aqui também, ó. Certo? Só que nesse diagrama aqui vai ter somente um valor maior que o valor inicial, ou seja, a resposta não decai pura e simplesmente, ela vai ter um máximo numa frequência intermediária, somente nos casos em que nós tivermos zeta menor que 0,707, que é a raiz de 2 sobre 2, certo? E mais uma vez, eu olho a frequências baixas, tempos baixos em frequências elevadas. E olho tempos elevados em frequências baixas. Região intermediária. Região intermediária aqui, eu enxergo em regiões intermediárias aqui. Certo? Então, isso é importante ter em mente, que em relação a essas duas coisas é o teorema do valor inicial e o teorema do valor final. Então, essa é uma característica importante, que é, no caso de funções de transferência de segunda ordem com zetas menores que raiz de 2 sobre 2, nós teremos um máximo aqui na resposta no domínio da frequência. Então, existirá um máximo aqui intermediário. Certo? E com isso, então, nós terminamos esse vídeo.